Hashtag 040, Apocalipse, estudando as profecias. Estamos continuando aqui, estudando a carta à igreja de Laodiceia. Aqui tem a tônica, o julgamento da humanidade. O motivo da ameaça de rejeição no Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, é que não são frios nem quentes. Talvez isso quer dizer que se fosse frio ou quente, não seria rejeitados? Não. Mas se o frio significa um estado de aberta impiedade mundana, seria rejeitado por este mesmo fato, de onde concluímos que não pode ser este o seu significado. Por conseguinte, vemos-nos forçados a concluir que, por esta linguagem, nosso Senhor Jesus não se refere de modo algum aos que estão fora dessa igreja, né? Já falamos tudo do significado dessa igreja que a gente está falando aqui. É o planeta Terra. Todos que estão no planeta Terra pertencem a qualquer rótulo religioso. Já expliquei sobre isso. Então, de um rebanho único. Então, aqui está se falando do rebanho único de Jesus, que são aqueles que estão em todas as igrejas e que já vivem o amor de Deus, né? Vamos ver o capítulo Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, quer dizer, que não estão assim diretamente ligadas ao ramo que veio de Abraão, né? Moisés e o cristianismo, né? Mas outras religiões, então outros apriscos, porque todas elas são rótulos e o que importa se o fundamento dela é o amor de Deus, ela é uma religião divina, são divinas. Então, repetindo aqui, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, que é Jesus, o pastor do rebanho único. Aos seus 3 graus de questões espirituais, 2 dos quais mais aceitáveis aos seus olhos, e o terceiro, né? O calor e o frio são preferíveis à mornidão, ser morno. Mas que espécie de estado espiritual é significado pelo termo frio? Devemos ressaltar primeiro que é um estado de sentimento, tá? Tanto um como o outro é um estado de sentimento. Sob esses aspectos, é superior à tibieza, que é um estado de insensibilidade, de indiferença, suprema satisfação própria, entretanto, só devendo encontrar-se no estado de sentimento. E assim, como quente, que representa alegre fervor, ao vivo exercício das afeições, com um coração transbordante e de sensível presença de Deus, assim também, por frio, podemos compreender um coração espiritual caracterizado pela ausência desses traços, aquelas em que o indivíduo sente essa ausência e anseia recuperar o seu tesouro perdido. Este é o crime a que Jesus se refere para não elogiar, mas nesse sentido de se recuperar. Esse estado deve estar bem expresso pela linguagem do patriarca Jó. Veja o livro de Jó, capítulo 23, versículo 3, e lá no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ah, se eu soubesse onde eu poderia encontrar. Nesse estado não há indiferença nem contentamento. O que há é uma sensação de frieza, incapacidade e mal-estar. Como que tatear a busca de alguma coisa melhor. E o frio sabe que existe a esperança de uma pessoa nesta condição. Ela se esforça por encontrar aquilo que sente, o que lhe falta. Já o mais desanimador no estado ou no aspecto é o tíbio ou o morno. É a inconsciência do estado em que se encontra, a impressão de que não tem necessidade de nada, quanto pior, melhor, nada lhe falta. Assim se compreende bem o motivo por que Jesus preferia, em seu rebanho único,
um estado de insatisfação, mas não de tibieza. Um estado, digamos, de frieza transitória, mas não dessa tibieza confortável, indiferente, insensível. Uma pessoa não permanece muito tempo fria. Seus esforços a levarão brevemente ao estado de fervor da fé. Mas o tíbio, o morno, está em perigo se permanecer assim até que a testemunha fiel e verdadeira seja obrigada a rejeitá-lo como coisa estagnada e repugnante. Daí a expressão violenta. Como não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Aqui é reforçada ainda mais a figura da rejeição do tíbio, ilustrada pelos nauseantes efeitos da água estagnada, significando assim uma rejeição tal, uma completa separação do rebanho único. Não há lugar para gente dessa espécie. Bom, mas essa espécie de criaturas, evidentemente, faz uso do seu livre-arbítrio, né? Da lei do livre-arbítrio. Não é Deus que assim quer. Não é Jesus. Não são os anjos guardiões, os espíritos de luz que assim quer. É uma escolha própria. É a própria pessoa que no seu uso consciente do seu livre-arbítrio prefere a mornidão, o cinismo da tibieza, a apatia espiritual. E ainda diz, estou rico, estou enriquecido. É o que os laodicenses pensam quando estão nessa condição. E não são hipócritas, porque não sabem que são pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nus. Então o Cristo lhes dá um conselho que lhe é dado por Jesus. Compre de mim a verdadeira testemunha, ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e unges os teus olhos com colírio para que vejas. Isso mostra logo aos indivíduos laodicenses os objetivos que lhes faltam e a extensão de sua pobreza deplorável. Mostra também onde pode obter aquilo de que tanto carecem e lhe apresenta a necessidade de obterem sem nenhuma demora. O caso é tão urgente que o nosso grande advogado, que é Jesus, nos envia um conselho especial sobre este ponto. E o fato de que aquele que condescende e indica o que nos falta, nos aconselha a comprar dele mesmo, nos convida a procurá-las junto a si mesmo. É a melhor garantia de ser respeitado o nosso esforço e de ver atendido o nosso pedido, de ser aceito por Deus a nossa súplica. Mas como devemos comprar essas coisas? Este ouro provado no fogo? Exatamente como compramos todas as outras graças do Evangelho. Ó vós, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É o que está no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Nós vamos continuar na hashtag seguinte, hashtag 41.